gente, tudo bem com vocês? Olha que gente linda, a gente já teve 3 aulinhas, vamos agora para a 4ª aula, preparadíssimos. Passaram a semana sem olhar para português? Não pode fazer isso, não pode, porque uma semana inteira sem ver nada é fogo, porque eu dou muita informação, não dou? Olha só, na aula passada a gente estava fazendo a parte de concordância, nós vimos concordância nominal. E teve uma aluna que, infelizmente, eu me esqueci do nome dela no momento, mas ela me mandou uma dúvida a respeito de uma questão de exercício prático mesmo da concordância nominal que eu havia feito aqui. Eu vou voltar lá e só vou comentar que é a respeito do pronome de tratamento. Porque eu disse para vocês, quando a gente tem pronome de tratamento com vossa, com sua, o que acontece é que a concordância é toda feita na terceira pessoa, né? Você não pode, o vossa só fica no pronome, o resto não pode ter vós, nem vos, nem os verbos devem concordar com a segunda pessoa do plural, certo? Então, eu vou voltar lá naquele exercício só para tirar a dúvida dela, porque ela me falou que eu me esqueci de tirar um vosso de lá. Enfim, eu vou mostrar na questão, vocês já vão ver já. Olha, a gente começou um pouquinho atrasado hoje por causa da lousa, que ela estava com a preguiça de funcionar. Ai, que delícia, a gente vai trabalhar na lousa hoje, não vai ser no tablet, graças a Deus. E aí, então, não tem importância que ela travou, não. O que importa é que ela está funcionando e a gente vai trabalhar aqui, fica muito melhor. E aí é o seguinte, no exercício, se vocês têm material em mãos, já vão antecipando para a gente. No exercício que aparece Vossa Excelência, Sua Excelência, de concordância nominal. Eu não tenho bem certeza se é o exercício 5, mas era para a gente justamente ver a correção das frases, não é? E para verificar o que eu estou dizendo agora, que a concordância com esses pronomes de tratamento sempre feita em terceira pessoa. E eu acrescentei ainda com o sexo da pessoa, não foi? Acrescentei. Quando é Vossa Excelência será homenageada porque se refere a uma mulher. E Vossa Excelência será homenageado quando se refere a um homem. Tá certo? Aí já vai aparecer para a gente daqui a pouquinho. E eu vou mostrar isso para vocês. Ah lá. Chegou. Delícia, pronto. Ai, que belezinha. Foi nessa questão aqui. Então é assim, ó. Nessa questão aqui aconteceu o que aconteceu, que ela assumiu. Pronto. Agora ficou. Ah lá, nessa questão. Estava assim, ó. Vossa Eminência conhece vossos problemas. Aí eu falei para vocês, se a gente tiver com o pronome de tratamento, Vossa Eminência pode ser inclusive sua. Olha lá, Sua Eminência, não tem problema. Vossa Eminência, Sua Eminência, certo? A gente tem aí, conhece vossos problemas. Todas as concordâncias vão para a terceira pessoa. Conhece seus problemas, tá certo? É assim. Na letra B, a gente tinha Vossa Excelência, podia ser o sua, então uma coisa ou outra, né? Conhece vossos amigos, então conhece seus amigos. E Vossas Excelências, aí eu corrigi aqui, ó, parecem, certo? Parecem, tem de conjugar com a terceira pessoa, no caso aqui, eles ou elas. E aí ficaria nessa forma aqui com o eme no final, né? Assim. Pronto. Dá para engrossar um pouquinho a caneta para mim, por favor? Aí tinha lá, preocupadas. Deixa eu ver se não vai ficar muito agora. Preocupados, né? E eu disse para vocês assim, ó. Então aqui, agora ficou muito. Ó, preocupados só se for homem, né? E preocupadas se for mulher, tá certo? Deixa só deixar mais fininho aqui para mim. É porque se fica muito fininho, fico preocupado se as pessoas estão enxergando ou não. Obrigada. E aí, aqui eu acho que eu esqueci de falar, não foi? Ah lá, acho que eu esqueci de falar. Aí vai ficar com seus ministros. Agora ficou gordona. Tem que deixar fininho, então, se não tiver jeito. Então, é com seus ministros. Se eu esqueci de colocar, então agora eu coloquei, para não haver dúvidas, tente fazer a correção mesmo. Acho que assim ficou boa. Tá, ficou ótimo. Pronto. Então, aqui se for homem e aqui se for mulher. Prontinho, só isso. Acabou. Tá?
Então, tá aí, eu corrigi. É que provavelmente eu tenho me esquecido de falar do vós, porque eu fiquei empolgada no preocupadas ali para vocês não deixarem de ter a informação, né, de que preocupadas, ou seja, faz a concordância com o feminino quando as autoridades forem mulheres, não é isso? E no masculino se for homem. Entendido? Aí a gente completou que a concordância é sempre feita na terceira pessoa. Pronto. E fechou. E aí, ao final da aula, nós encerramos a parte de concordância nominal. Tá ótimo. Então, falhou a voz. Então, agora a gente vai lá para a concordância verbal. É no slide 21, Faiola. A gente vai começar a concordância verbal, porque a concordância nominal a gente encerrou. Não se esqueçam de que no material de apoio teórico, eu coloquei para vocês umas tabelas grandes, com bastante coisa para vocês lerem lá, mas o que nós estamos vendo em aula é o mais importante mesmo, tá? É o mais importante. E a gente vai começar com concordância verbal, que é uma matéria deliciosa. Eu adoro concordância verbal, sabia? Adoro. Essa parte de sintaxe é muito interessante, ela é inteligente. Então é assim, como a gente foi vendo morfossintaxe primeiro, e a gente viu as relações entre as palavras, a gente foi para a concordância nominal, lembrando que o nome é que manda, não é isso? Pois é, agora na concordância verbal, o que a gente vai ter aqui, ó? Se a concordância verbal, a nossa preocupação tem de ser você observando o comportamento do verbo. Lembra como nós fizemos a acentuação gráfica? E o comportamento do verbo vai depender do sujeito. Eu sempre falo que sujeito é esposa, gente. E o verbo é marido, tem que obedecer. Certo? É. Então, olha lá, ó. O número de alunos participantes da excursão foi excelente. Fala para mim, pensa e me fala. Me responde que eu vou ouvir daqui, eu vou ouvir, eu garanto. Vocês vão me falar qual é o sujeito dessa oração. Diz para mim, qual que é o sujeito dela? O sujeito todinho eu quero. Todo o sujeito. Qual que é? Eu estou ouvindo. O número de alunos. O que mais? Vai mais. Participantes. Tem mais. Da excursão. Isso, até aí. Pronto. O número de alunos participantes da excursão foi excelente. Agora que a gente localizou todo o sujeito, eu quero que vocês me digam qual é o núcleo desse sujeito. Qual que é o núcleo? Qual é a palavra mais importante que apareceu aí? Mas é para falar, que eu quero escutar, não estou ouvindo. Alunos? Não. Será? Vamos ver. Vou grifar, alunos. O que mais vocês acham? Participantes? Pode ser. Ah, o número, desculpa, não tinha escutado ainda. Tá aí, o número. Pronto. Coloquei os 3. Alguém pensou em excursão? Ainda bem, né? Um a menos para a gente pensar. É, mas vamos lá. Tem que pensar no seguinte, quando a gente vai procurar o sujeito, a gente procura o substantivo, nome, né? Porque eu falei para vocês lá em morfossintaxe já, que todo sujeito é representado por um nome. Isso eu já fui antecipando para vocês, porque aqui a gente está trabalhando com as noções básicas de português. As relações entre as palavras, que a gente começou com morfossintaxe, e já desembocou na concordância nominal. E eu vim trabalhando com os conceitos de sujeito, que é o primeiro conceito que você tem que pôr na sua cabeça. E aí, veja bem, a gente começou com o sujeito, predicado, eu expliquei os tipos de predicado, e aqui na concordância verbal, a gente vai ver os tipos de sujeito. Então, os tipos de sujeito já estão indo junto aqui com concordância verbal, porque depois eu volto para os termos da oração e a gente vai embora para a regência. Tudo encadeadinho, como você vai usar na prova, certo? E aí, pensando naquilo que eu expliquei na morfossintaxe, você tem que achar o nome que é núcleo aqui. Por isso que alguns pensaram em alunos, porque é nome. Alguns pensaram em participantes, por quê? Porque às vezes participantes é substantivo, mas às vezes não. Excursão também é substantivo, mas eu acredito que todo mundo deva ter percebido, né, que a excursão não mandava nesse verbo aqui, não. Eu acredito que sim. Mas agora vai ficar mais fácil ainda. É o seguinte, muita gente pensou em alunos, eu tenho certeza, e eu pus esse exemplo de propósito, porque eu sei que muita gente vai pensar que é alunos, mas não é alunos o núcleo do sujeito, não é. Por que eu tenho certeza que muita gente vai pensar isso? Porque alunos é pessoa. A pessoa olha para falar assim, só pode ser os alunos, né? É, mas quem diz que gente é a bolacha do pacote, assim que sempre vai ser o sujeito passar na frente de todo mundo? Isso não é verdade.
Quando você vai procurar os sujeitos, tem que se concentrar na frase e no assunto dela. Do que a frase está falando? Pensa comigo. A frase está falando dos alunos? Vejam aí. Ela não está falando dos alunos, ela está falando de quem? Do número de alunos. Esse número é que foi excelente. Esse número. Agora, para ajudá-los, nós vamos fazer um raciocínio muito parecido com aquele que eu fiz para vocês na concordância nominal. Que é assim. O sujeito é o início da frase, certo? Por isso que eu já falei que sujeito é básico. A gente está vendo o básico. Se o sujeito é início de frase, concorda comigo que ele não vai ser precedido de preposição no início do período nunca? Ele não é precedido, ele não é regido por preposição nenhuma. Essa que é a verdade, não é nem precedido. Ele nunca vai ser regido por preposição, certo? Olha lá, não é regido por preposição. Então, justamente porque nós vimos em morfossintaxe que preposição fica numa pré-posição, estabelecendo uma relação de sentido, não é? E preposição é conectivo, é sinalzinho de mais. Então não vai ficar nunca no sujeito que é início. Porque sinalzinho de mais fica no meio, né, gente? E sujeito fica no início, então não dá certo. Não dá certo. O sujeito não é regido por preposição. E aí o que acontece? O número só tem o artigo aqui antes, não é verdade? A palavra número, o substantivo aqui, número, tá vendo? Ó, esse substantivo, então, que tem o valor de nome aqui, só é antecipado por um artigo, que é normal da linguagem, é o padrão, inclusive. Mas alunos é um termo preposicionado, ó. Alunos é um termo preposicionado, tá? E participantes, por sua vez, vejam aí, é um adjetivo. É um adjetivo. Então, esse é nome preposicionado, certo? E esse é adjetivo. O que acontece com este termo aqui? Com este termo? Termo preposicionado não vai ser sujeito, como a gente acabou de falar, como eu acabei de esclarecer para vocês. Excursão, ó aqui excursão, ó, também é nome isso aqui. Ó o azinho, ó, a excursão, tá vendo? Olha que ele está preposicionado. Se ele está preposicionado, nome preposicionado não é sujeito. Então, vejam bem, alunos participantes não pode ser, participantes adjetivo e excursão também não. Tudo preposicionado. Então, para concordância nominal, para vocês ficarem bem craques em concordância verbal, porque assim, muitos têm facilidade, mas muitos têm uma dificuldade com isso, façam o seguinte, o que estiver preposicionado, você pode eliminar com a maior tranquilidade quando a questão for de concordância, para você dizer se está certo ou se está errado. Se é para julgar gramaticalmente, vamos dizer assim, né? Se é para julgar, só julgar se está certo ou errado a concordância, você pode já eliminar o que tiver preposicionado. Agora atenta para o seguinte. Quando a gente diz assim, a dona do terreno. Eu já falei isso para vocês, eu já falei, né? Eu já falei, vou aproveitar aqui, vamos aproveitar para lembrar. Lembra a dona do terreno? A dona do terreno, o terreno é preposicionado, certo? Se houver dois terrenos, não tem nada de mais. Olha aí, lembra? Já falei. Para concordância nominal, gramaticalmente, isso não quer dizer nada. Só que muda o sentido. A dona do terreno é uma dona só com um terreno só. A dona dos terrenos é uma dona com vários terrenos. Assim como poderia ser também as donas do terreno, as donas dos terrenos. Na concordância nominal, a gente viu que o termo preposicionado lá não interfere em nada gramaticalmente no comportamento de dona e principalmente o inverso também não. Agora, e como isso funciona quando a gente tem o sujeito? Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer. Vejam, o número de alunos, não é uma construção parecida? Ó, o número de alunos. Então, o que acontece? Ó, como a gente tem um termo no singular e outro no plural, o que muita gente faz é a confusão. Então, a dona dos terrenos, o número de alunos, aí vem lá, ó, por exemplo, são
E a pessoa pensa que está certo porque faz isso. Terrenos são, alunos são. Então, para ficar craque mesmo, o negócio é ir cortando os preposicionados nas questões de concordância verbal até você se acostumar com o raciocínio. O dia que você estiver bem acostumadinho, vai ficar ótimo isso daí, certo? Vai ficar ótimo. Entendido? Então, eu mostrei o que vai alterar. Tanto é que se a gente quiser pegar todo esse sujeitão aqui, né, e quiser transformar num pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Vejam aí, ó, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Qual vai ser o pronome que você vai usar para substituir todo esse sujeitão? Qual vai ser? Vai ser o ele. Vai ser o pronome ele. Muito bem. Por que vai ser o pronome ele? Olha lá, vou substituir. Ó, ele foi excelente. Olha que coisa linda. Por que a gente trocou pelo ele? Porque o núcleo do sujeito, de fato, é número, certo? Ele é o núcleo do sujeito. E aí, se ele é o núcleo do sujeito, ele que manda no comportamento do verbo. Então, eu transformei aqui para vocês. Eu transformei para vocês no pronome pessoal, justamente para vocês observarem que o pronome vai ficar em terceira pessoa do singular. E por conta disso, vejam aí, o verbo também. Pronto, olha lá. Não apareceu direitinho aí em cima, aí embaixo? Põe aqui. Olha lá, terceira pessoa do singular, pronto. Certo? Terceira pessoa do singular. E pronto, a gente fechou a questão aqui, ó. Então, o verbo ficou em terceira pessoa do singular por causa disso. Vejam que esse adjetivo excelente, não é adjetivo? É a característica do sujeito, ó. Número excelente também ficou no singular. Vamos aproveitar, a gente já viu concordância nominal. Já vimos concordância nominal, já tem que saber que excelente ficou no singular porque é uma característica do número. Ele é que foi excelente. Entendido? Olha que coisa linda para vocês treinarem. Qual que é a regra básica, então, de concordância verbal? O verbo concorda em pessoa e número com o núcleo do sujeito. Até pus em negrito núcleo, porque a gente sempre lê nos materiais, nas gramáticas, que ele concorda com o sujeito, né? E isso confunde a pessoa. Então, o que ela vai achando que é sujeito, ela vai botando lá. Então, é com o núcleo do sujeito, quando é claro o sujeito existir. Certo? Aí eu coloquei o seguinte, que esse raciocínio, claro que vai tomar por base o sujeito simples, para lembrar que todo sujeito simples tem apenas um núcleo, como é o caso desse exemplo aqui. A gente só achou número, portanto, esse sujeito aí, apesar do tamanho, vocês estão vendo que nome não é documento, né? Nome não é documento. Esse sujeito aí é um sujeito simples, porque ele só apresenta um núcleo. Prontinho, tá aí. Fechou. Certo? Muito bem. Posso mudar esse slide, então? Posso? Já fechamos tudo? Vimos a regrinha básica. Agora a gente vai caminhar, porque a gente vai conhecendo os outros tipos de sujeito, particularidades na formação do sujeito, e a gente vai vendo como o verbo se comporta. Tá bom? Então vamos lá. Faiolo tem que gravar as lousas, viu? Para eles receberem depois. Então eu pus lá, ó. Vamos na prática, vejamos na prática a concordância verbal com sujeitos simples, nos períodos simples e nos compostos. Então isso aqui é só para a gente aquecer os motores, né? A gente tem lá, quando chega ou quando chegam as férias, o tráfego de veículos nas estradas cresce ou crescem muito. E acaba ou acabam ocorrendo vários acidentes. Veja bem, eu expliquei num período simples, lembra do período simples que a gente falou na aula passada, né? Numa oração absoluta que tinha um verbo só. Agora eu vou colocar um período composto para mostrar para vocês como é que funciona. Dá na mesma. Só que o problema é você atentar para uma coisa importantíssima. São 3 lacunas, porque são 3 verbos, logo 3 orações, certo? Então quer dizer que para cada verbo tão distante assim, bem provavelmente a gente tem uma oração, né? Então a gente tem lá, quando chega ou quando chegam as férias. Deu sentido, não deu? A vírgula ajudou. Agora começa a outra, ó. O tráfego de veículos nas estradas cresce ou crescem muito. Fechou outra. E vamos para a última. Acaba ou acabam ocorrendo vários acidentes.
Eu fiz as barrinhas, vou perturbar vocês com essas barrinhas aí, como eu já vim fazendo, que é para fazer mesmo e acostumar a ver as partes. Porque o problema de errar a questão de concordância verbal, de qualquer coisa em português, é a falta de percepção das partes menores. Enquanto você enxerga só o maior, fica difícil, certo? Então vamos lá. Na primeira oração, qual é o sujeito? As férias. Só pode, né? Só é o único nome que aparece aí, mas no sentido é quando as férias chegam. Então o verbo vai para o plural. Então tá lá. Quando chegam as férias, o tráfego de veículos nas estradas. E agora, gente? Bom, professora, vou simular. Bom, professora, como tem esse termo aqui que está preposicionado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, tá? Depois, vem para cá, tem outra preposição, para quem não lembra, isso aqui é em mais as. Esse aqui também está preposicionado, então já vou cortar aqui mesmo, E a hora que sobrou? O tráfego cresce muito, tá certo? Olha lá, o tráfego cresce muito. Tudo bem? E na última, o que acabou correndo? Bom, o único nome que a gente tem é acidentes, ele não está preposicionado. Isso é gramática. Agora o sentido. Os acidentes acabam ocorrendo, não é isso? Verbo no plural. Tá aí, acabam ocorrendo. Então, olha, quando chegam as férias, está aqui, cresce e acabam. Letra B. Deu certinho, né? Pronto, acabou. Então, é só para a gente visualizar que cada oração pode ter o seu próprio sujeito. A gente pode ter o sujeito, por exemplo, férias poderia ser o sujeito do verbo chegar e ainda ser sujeito do verbo crescer. O que importa é que você tenha os limites da oração no seu campo de visão, para daí você, pelo sentido, analisar qual é o sujeito de cada verbo, ou seja, de cada oração. Tudo bem? É esse o objetivo dessa questão aqui, desse exercíciozinho simples, para a gente pegar o jeito. Agora vamos lá, um exercício um pouquinho mais elaborado. Vamos desenvolvendo, vamos crescendo. Para quem faz tempo que não estuda, né, gente, tá enferrujado, é bom começar de pouquinho, certo? Quem já está mais adiantado tem que ter paciência, vai fazer o quê, né? Então, a gente está no curso regular que é para começar do começo. Então, na letra A. Ocorreram nos meses de agosto e setembro sérias crises econômicas. Vamos lá, vocês têm que pensar. Vejam, eu vou fazer o mecanismo de cortar os termos preposicionados para vocês entenderem direitinho como vai funcionando, que eu sei que vocês entenderam até agora, mas é que depois as palavras vão se ajuntando, vai formando aquele período longo, então dá na mesma. A gente tem aqui, nos meses de agosto e setembro. Esse em aqui, em mais os aí, já vai estudando preposição junto comigo, né? Preposicionou nos meses, certo? O de preposicionou agosto e setembro. Porque aqui é como se fosse assim, nos meses de agosto e de setembro. É assim, Então, tudo isso aqui vai embora. O E mostra pra gente que houve uma soma de agosto e setembro, certo? Então, são verbos, aliás, são nomes de meses preposicionados. Agora, outra coisa importantíssima. Quantos verbos apareceram aqui? Além do verbo ocorrer, que você tem que usar na lacuna, mas nenhum, né? A gente tem aqui um período simples, tá vendo? Então, quando você já percebe isso, vamos já botando isso na cabeça, presta atenção. A gente tem um verbinho aqui para pôr, ocorreu ou ocorreram, né? O verbo ocorrer só ele. Não existe outro verbo no período, então a gente tem um período simples? Sim, período simples. Ótimo. Agora, o outro detalhe é assim. Aqui existe uma vírgula e aqui existe outro. Vejam que a frase funciona assim, Sérias crises econômicas. Estão me acompanhando lá no fim? Sérias crises econômicas ocorreram nos meses de agosto e setembro, não é? Vocês estão vendo então que esse termo que veio entre vírgulas, tudo isso que veio entre vírgulas está intercalado? Ficou bem no meio da frase? A gente chama isso mesmo de intercalação. Por que nós chamamos isso de intercalação? Porque está na parte interna da frase, certo? Está na parte interna, então as duas vírgulas mostram isso para a gente, uma separação. O que eu quero dizer é o seguinte: um sujeito nunca é separado do verbo por vírgula.
Se eu já vi que esse termo aí está entre vírgulas, fica muito mais fácil. Estou antecipando já a vírgula, já vai usando raciocínio. Entre sujeito e verbo, você nunca usa vírgula. Nunca. Certo? Então, o que acontece? Esse termo que está totalmente separado isolado, ele está isolado, não é separado, ele está isolado por duas vírgulas, jamais poderia ser o sujeito. Então, é uma outra coisa a acrescentar. Então, além de os termos serem preposicionados, eles estão isolados pelas vírgulas. Então, sujeito jamais, jamais. O que sobra você pensar? Sérias crises econômicas. E o único nome mesmo aqui é o quê? Crises. Porque, afinal de contas, econômicas é adjetivo e sérias também. Então, as crises ocorreram. Pronto. Olha como é gostoso fazer isso aqui. Uma delícia isso aqui, não é não? Ah, eu acho. Na B, não creio que lhe interesse ou que lhe interessem tais pormenores. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Para quem não fez ainda, será que alguém já antecipou? Então, vai lá. Tenta fazer para mim e me dizer como é que ficou esse verbo, no singular ou no plural. Já acharam uma respostinha? Aquele que não fala é porque está com medo, né, de ser feliz. Mas não precisa, gente. Pode falar, mesmo não estando aí. Eu escuto. Tá bom, escutei. Agora eu escutei. Olha lá, ó. Não creio que lhe interesse ou que lhe interessem. Alguém me falou interesse aí. Vamos ver se deu certo? Alguém me falou. Ó. Tudo de novo. Creio é verbo, interessar é verbo. Tô certa? Então, vejam bem. Aqui ainda apareceu uma palavrinha que associa as duas, ó. Então, vou pôr a barrinha bem ali. Do jeito que eu já mostrei para vocês que tem que fazer. Cada verbo de um lado, veio um que conectivo. Nem importa nesse momento, por enquanto, né? Você verificar se esse que é relativo ou não. Por enquanto, não. Por enquanto, você sabe que ele é uma fronteira, é um limite. Serve de fronteira entre uma oração e a outra. Então vai lá. Eu não creio. Já deu uma oração, o sujeito está aí, eu. Fechou. Que lhe interesse tais pormenores. Então agora vai lá. Esse que de fato não pode ser sujeito. Presta bem atenção. Esse que não pode ser sujeito mesmo. Porque ele é um CSI. Lembram-se do CSI? A conjunção integrante. Olha lá, quem não crê em algo. Né? Então, veja bem que não creio nisso, né? Não creio nisso. Então, esse que aí é um CSI e conjunção, como eu já falei para vocês, vou retomar. Conjunção, preposição não tem função sintática, não tem. Elas nunca vão ser sujeito, objeto indireto, nada disso. As conjunções, todas elas, o que é conjunção mesmo, sempre fica ali, na verdade, fazendo a média entre as orações. E no caso da conjunção integrante, nem sentido ela tem, é só uma ligação mesmo. Por isso que ela se chama integrante, ela só vai integrar, só. Então não pode ser sujeito. O lhe também não pode ser sujeito. Já vai gravando isso. Lhe não pode ser sujeito. A propensão de a pessoa colocar esse verbo no singular é porque ela não pensa no sujeito. Ela pensa na elaboração da frase. Aí lhe é assim, ó. Não creio que lhe interesse. Fica bom, professora. Tudo no singular, né? Não creio que lhe interesse. Tudo singular. Mas não pode ser assim. São duas orações distintas. Esse que não é sujeito, esse lhe nunca será sujeito. Aí você vai pensar lá, o que é que interessa então? Tais pormenores. Especialmente pormenores, que é o núcleo aí. Certo? Olha lá, é o núcleo. Então, os pormenores interessem. Tá certo? Pronto. Então, eu fui mostrando para vocês todas as particularidades, todos os detalhezinhos. Mas vocês também poderiam fazer simplesmente assim, separadas as duas orações, para lembrar que são duas distintas. Pensa no sentido também, que o sentido ajuda bastante, claro. Veja bem, eu não creio. O que eu não creio? Que, para completar, tais pormenores interessem a ele ou a você. Lhe tem esse sentido. A ele, a você. Claro que pode ser a ela, claro que pode ser a eles, a elas, a vocês, certo? Então isso eu não vou nem pôr.
Mas o sentido é esse mesmo dele. Certo? E pode ter um para aqui também. Para ele, para ela, para você. Pronto. É o sentido que a gente pode encontrar. Tá certo? Fechou aí? Letra C. Agora vocês já estão craques, hein? Agora deu para ficar ninja no negócio. Vamos fazer. Vai ou vão aparecer métodos mais eficazes do que este? Esse período é simples ou é composto? É chamado oral. Período simples ou composto, sim. É período composto. A gente viu na outra linha também, ó. Vai ou vão aparecer métodos mais eficazes. Tá aqui. Do que este método é. Essa parte fica subentendida. Vocês estão vendo que eu estou fazendo exercício de concordância? Vou falar uma coisa bem séria. A gente está fazendo questão de exercícios práticos, simples, de concordância verbal. Mas eu fico toda hora lembrando vocês de conceitos que eu já falei. Isso não é para ser chata, não. É para pegar no pé mesmo, mas sem querer ser chata. Não, veja bem, que o objetivo é diferente. Eu fico pegando no pé de você voltar para as aulas anteriores, porque senão, gente, como a gente tem aula uma vez por semana e tem bastante informação, vocês acabam esquecendo. Outra coisa importante é o seguinte: quando eu dou um determinado assunto em português, não é por isso que eu vou ignorar o restante. Porque português, veja bem, português não é feito de partes separadas, não é? Não é assim que funciona. Português é feito no conjunto, o que a linguagem permite, o que a linguagem não permite, como se constrói o período, como não se constrói. Então isso aí eu fico martelando com vocês, porque assim, ao mesmo tempo que nós estamos vendo concordância verbal, hoje, por exemplo, nós também estamos vendo período composto, reconhecendo oração, sabendo o comportamento de algumas palavrinhas, como é o caso desse lhe, que depois a gente vai acrescentando, tem mais uma coisinha para falar ali. Vocês entenderam? Há outras coisas a serem faladas, mas eu vou enxertando de pouquinho e muitas coisas vai se repetindo, mas não é porque eu quero repetir por repetir. É porque, na verdade, um detalhe influencia o outro. Um assunto influencia o outro. É por isso, tá bom? Então, vocês estão vendo que que eu fiz a divisão aí, poderia passar batido esse período composto, mas eu fiz questão de mostrar a divisão, que é para vocês depois, quando tiver lá uma questão ou assunto de número de orações, por exemplo, você não ficar perdido aí e falar assim, nossa, eu nem me lembrava disso. Não, é porque português tem que martelar. Português, quanto mais exercício, quanto mais você mexe no assunto, mais você grava, certo? Que é muita informação, não é decorar, é compreender e assimilar, é diferente. É diferente. E usa isso na vida prática, viu? Que quanto mais você deixar de lado, quanto menos você usa, pior fica. Porque adulto é cheio de vício. Então, vamos voltar lá. Olha lá. Agora que eu já separei as orações, que eu já sei que são 2, lembrei que o verbo pode ficar subentendido, eu conto a oração do mesmo jeito. Agora você vai lá na primeira oração e vai me responder. Vai ou vão aparecer métodos mais eficazes? Só perguntar para o verbo ou então ir para a gramática. Métodos é substantivo, certo? Eu vou classificando para vocês irem estudando junto comigo. Mas é advérbio. Não vai ser sujeito, aqui nesse caso, que ele é advérbio mesmo. E eficazes é adjetivo. Olha lá. Então, só métodos é que pode ser o núcleo do nosso sujeito, e é por isso que vão aparecer métodos mais eficazes. Tá vendo? Não importa a simplicidade do período, o que importa é a gente ir associando o conhecimento. Tá bom? Então, bora pra frente. Ah, foi. Não me assusta, não. Na D. Para que a medida se concretizasse, mais estímulos por parte do governo federal. Bastariam, né? O período aí, gente, é simples ou é composto? Composto, né? Acho que a maioria respondeu composto mesmo. Porque, afinal de contas, tem uma vírgula ali, né? Não se deixem enganar. Nem sempre a gente usa vírgula para separar uma oração da outra, hein? É verbo que considera. É o verbo que você tem que considerar. Veja. Concretizar-se, verbo. Aqui, outro. Então, volta lá. Para que a medida se concretizasse. Nessa vírgula, coincidentemente, está certa divisão aí. Bastaria ou bastariam mais estímulos por parte do governo? Olha como eu vou fazer. Por a preposição, preposicionou parte.
do governo, e federal é adjetivo dele, né? Tudo isso aí preposicionado. Então, vai embora. Vai embora. O que é que bastaria, então? Estímulos. Tá aqui, núcleo do sujeito. Bastariam. Certo? Mais estímulos bastariam. Vamos lá, que essa foi facinha. Para a composição da chapa, está ou estão faltando apenas 2 nomes? Período simples ou composto? Vamos fazer. Período é simples. É simples, não é composto. Veja, para a composição da chapa, nada de verbo. Lembra que eu falei? Existe a vírgula aqui, mas não é sinal de que separou oração. Não é? Como aconteceu no anterior. Então, esquece essa parte por um motivo. Porque para é preposição e preposicionou tudo aqui. Tá aí. Para a composição da chapa. Diferente da D, porque a gente tinha uma oração ali. Certo? Como ali existiu uma oração, já vi o verbo conjugado, então eu nem analisei aquela frase, que o que interessa no exercício é achar daquela lacuna ali o sujeito, certo? Daquele verbo da lacuna. Na para a composição da chapa, eu tirei. Aí vamos lá. Está ou estão faltando apenas 2 nomes? Agora ficou ridículo, né? Porque apenas não pode ser sujeito mesmo, só pode ser nem 2, né? Então só pode ser nomes. Então vamos lá. Estão faltando. Isso aí. 2, a gente viu aqui numeral. Ou apenas advérbio ou palavra denotativa. Vamos marcar aí o PD. PD que eu marquei aqui, pessoal, é palavra denotativa. O que é palavra denotativa? Lembra que eu falei para vocês da palavra embora? Eu falei para vocês da palavra embora, que ela é uma palavra denotativa. Me levaram embora, nos levaram embora. Quando a gente usa a palavra embora, ela é palavra denotativa. Vamos só lembrar que acontece o seguinte: palavra denotativa é toda e qualquer palavra que não se encaixa a nenhuma outra classificação do que a gente tem na frase. Eu acho que foi da de embora que eu falei para vocês, mas não importa, já dei essa informação. Não lembro, não tenho certeza se o exemplo foi embora, mas de qualquer maneira, palavra denotativa é aquela que não se encaixa a nenhuma outra classificação, de substantivo, de adjetivo, de advérbio e tudo mais. E eu lembrei vocês que no primeiro material que eu enviei, né, havia uma listinha de palavras denotativas, aquelas que não se encaixam em nenhuma classificação. Esse apenas aqui, veja bem, faltando apenas, a gente pode entendê-lo como advérbio, porque é faltando apenas, né? Ele mantém uma relação lá com o verbo, mas ele pode ser palavra denotativa quando ele não tiver uma relação de advérbio com outras palavras. Como que a relação de advérbio é mesmo? Que a gente lembrou na aula passada. O advérbio só se refere a quem? A quem que o advérbio se refere? Ao verbo, vamos lá, ao adjetivo ou a outro advérbio, tá certo? Olha lá, isso já tem que estar aqui, que no papel a gente já pôs, a gente já colocou, tá? Então, continua aqui, estão faltando apenas 2 nomes e fechou a questão na letra F. Sempre que existir ou que existirem problemas, avise-me. Aqui estava bem fácil, bem fácil. Ah, eu escrevi palavra denotativa aqui embaixo, ninguém leu, né? Ah, apareceu. Já tinha visto, verdade. Obrigada. Então, olha lá. Sempre que existir ou que existirem problemas. Ó, sempre que, esse sempre que aqui é para dar noção de tempo. Não tem nada a ver com o sujeito da frase. Então, é existirem, porque o sujeito é problemas. Estava bem quinta série essa, né? É só para a gente ver a ordem inversa do período. Ó, sempre que existirem problemas, depois vem o outro. Avise-me, outro verbinho para lá, outra oração, período composto. Certo? Aqui a gente tinha falado, né? Período simples e o período composto. Muito bem. Na G. Vamos lá. A gente vai usar o verbo surgiu ou surgiram. A forma verbal vai ficar surgiu ou surgiram. Mas eu já quero saber, o período é simples ou é composto? Isso aí, é simples. Só vai aparecer o verbo surgir aqui, né?
Aí a mesma coisa, ó. Nós temos aqui um termo que está isolado por vírgulas e ao mesmo tempo preposicionado, tá vendo? Ó? Na década passada. Todo mundo já assimilou e já lembrou, né? Em mais A. Então tirei ali, na década passada. E aí o que ficou? Que mais? Como estava entre vírgulas, já ficaria óbvio que não é sujeito. Lembra que eu falei, né? O sujeito não fica separado do verbo. De qualquer maneira, vamos repetir. A gente tem o termo preposicionado, eu tirei. Quem mais está preposicionado aqui? De música popular. Ótimo, então vamos tirar. Como é que vai ficar o verbo? Surgiram. Qual que é o sujeito? Gêneros. Novos gêneros surgiram na década passada. Tudo bem? Pronto, acabou aí. Vamos para frente. E agora na letra H. Essa é muito difícil de vocês saberem, né? Quem será que vem vindo? Só podem ser os funcionários. Com essa frase aí, não tem a preocupação dela ser difícil ou fácil, não. Tem a preocupação de a gente lembrar o acento. Porque, veja bem, os funcionários é o sujeito, não é? É, tá aqui, ó. Funcionários é o sujeito. Tá lá. Eles vêm vindo. Só que é bom pra gente lembrar que esse aqui é o verbo vir, que no plural é acentuado, tá bom? Olha lá, para refrescar a memória que a gente viu na situação gráfica. Naí, tão logo surjam métodos mais modernos, pretendo adotá-los. E agora? Quantas orações a gente tem aqui? Período simples ou composto? Período composto, muito bem. E a vírgula ajudou, né? A vírgula ajudou. Então vai lá na primeira oração, qual que é o sujeito de surgir? Métodos. Isso, métodos. Então, logo, surjam. Ó, interessante aqui. Então, é advérbio. Logo, é advérbio. Um está intensificando o outro, olha lá, para continuar nosso estudo da morfossintaxe, né? Mas é advérbio. Ele atua sobre quem? Modernos, que é o adjetivo. Então nada disso poderia ser sujeito, porque nenhum deles é nome mesmo. Todos eles têm funções adversas a um substantivo, né? São diferentes. O único que é substantivo, que é núcleo aí, é métodos. Só. Ok? Então tá bom. Tá aqui, ó. Núcleo. Muito bem. Terceiro. Assinale a concordância e assinale a alternativa correta. Vamos ver o que vem pela frente, então. É como eu falei, com os exercícios, a gente já vai vendo alguns detalhes importantes que vocês têm de ir marcando direitinho aí. Vocês notaram que o enunciado diz para a gente ver a concordância correta. Ele não falou se era verbal ou se era nominal. Então agora você vai ter que tomar cuidado com isso. Vocês entenderam o que eu fiz? A gente viu concordância nominal, vimos o princípio, lá o início com a concordância verbal. Agora o que a gente tem que fazer aqui é verificar o conjunto nominal e verbal. Então, vamos lá. Quando aparece questão de concordância nominal e verbal, eu já aconselho vocês a começarem pela verbal. Por quê? Porque a verbal é mais fácil que a nominal. Não parece, mas é muito mais fácil do que a nominal. A nominal é cheia de detalhes. Você esquece um Szinho, não percebeu. Você não percebeu que faltou um S. Mas o plural do verbo chama atenção. Então, lá na letra A, acha o sujeito da oração. Qual que é o sujeito? O Banco Central. Perfeito. Achei o sujeito. Tudo em concordância, que coisa linda. Por quê? Porque o Banco Central é ele, não é isso, gente? Então, ele vai tornar... E agora continua a frase. Então, essa aqui, ó, já vi. Terceira pessoa do singular. Concordância verbal, ok. Não é? Ah lá, concordância verbal está ok. A gente tem que ver o resto agora, porque a gente não terminou de analisar toda a oração. E o enunciado pediu concordância nominal também, sem ter falado mais é. Aí continua lá. Mais difíceis recursos à linha de assistência de liquidez. Apareceu mais algum erro? Apareceu mais algum erro? Não. Apareceu algum erro aí de concordância? Vejam se apareceu. Que na concordância verbal ficou tudo lindo. Vamos lá.
Para alguns ficou difícil? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar todos os termos preposicionados e a gente vai cortar. Vamos cortar. Ó, a linha. Se existe crase aqui, é A mais A. Lembrados, né? Aí depois vem o de. Assistência. Tirou. De liquidez. Tirou. Ó, a gente vai decorando todas as preposições de novo, né? Vai ficando bom isso. Aí eu tirei tudo que era preposicionado, mas não é advérbio. Então esse aqui também não interessa na concordância nominal. E agora, o que sobrou? Difícil os recursos, gente? Pode ser? Pensa, quem é difícil? Os recursos. Se recursos é o substantivo, o difícil que o adjetivo tem que combinar e obedecer, certo? Então aqui, se recursos é plural e é o substantivo, difíceis obedece, certo? Difíceis é o adjetivo e obedece. Pronto. Esse aqui é o substantivo. Espera que a caneta borrou aqui, vou melhorar isso. Senão depois vocês pegam a lousa e não conseguem entender, né? Olha lá. Ele é que mandou no adjetivo, certo? Ele mandou no adjetivo. Tudo bem? Recursos difíceis. Pronto. É como eu falei, a concordância nominal é mais encardida. Quando você lê a frase toda assim, pode ser que um ou outro tenha percebido, mas de modo geral, quando lê a frase de uma vez, aquele difícil passa, hein? Aquele difícil passa. Ele fica difícil, né? Pois é. Na letra B, a gente tem: sofrerá punição desde que comprovado o crime as instituições que desrespeitaram as leis. Tudo bem, já sei, vocês já enxergaram um erro aí, eu já entendi. Mas vamos fazer tudo bonitinho, tudo direito, pra gente ir estudando. Vamos lá. Quantas orações eu tenho aqui mesmo? Quantas são elas? Ó, sofrerá, verbo. O que mais que a gente tem de verbo aqui? Ó, comprovado aqui traz um verbo subentendido. Traz, sofrerá punição desde que o crime tenha sido comprovado, ou desde que o crime seja comprovado, que aqui vai dar na mesma, certo? Ah lá, sofrerá punição desde que seja comprovado o crime, ou desde que tenha sido comprovado o crime. A gente tem o verbo que ajuda esse comprovado aí a formar a oração, tá vendo? Aí continua. As instituições, olha, apareceu um quê? Já corta aqui, desrespeitar as leis. Verbo. Ó, esqueci de falar uma coisinha. Há o verbo sofrerá e o comprovado acompanhado do verbo ser, certo? Que é essa parte importante. Desde que, para quem não lembra, isso aqui é uma locução de conjunção. Então, eu estou dizendo que é para vocês irem gravando ao mesmo tempo que estão entendendo a aula, certo? Vocês nem precisam reconhecer essa locução de conjunção hoje, sabe por quê? Porque nós vimos dois verbos distantes aí e eles estão separados por vírgula, ó. Existe uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, certo? Então quer dizer que aqui existe uma oração intercalada. Lembra que eu falei intercalação agora há pouco? A gente tem uma intercalação aí. Pelo menos é a visão que a gente tem agora no momento, certo? Você tem uma oração aí no meio. Uma oração aí no meio de outra. Então, o que acontece é o seguinte, eu já estou avisando desde que é uma locução de conjunção, certo? E conjunção, gente, cai tanto em prova, é bom saber mesmo. O quanto eu puder mostrar para vocês, eu vou mostrando, porque assim com a aula você já vai sabendo alguns, já vai gravando alguns e depois fazendo exercício vai assimilando melhor. Mas já está aí. Então é assim, para essa questão que é de concordância, eu estou mostrando como a gente divide o período que vocês têm que saber fazer mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia resolver de uma forma prática. Se vocês têm as duas vírgulas aí, essas duas vírgulas estão isolando essa parte do meio? Sim, porque o que está do lado de fora tem continuidade, ó. Sofrerá punição as instituições que desrespeitarem as leis. Tem continuidade. Então, a gente tem uma oração intercalada mesmo. Dentro dessa oração intercalada, não está tudo no masculino? Comprovado o crime. Olha que coisa linda, tem uma aranha aqui, só tem hominho no singular, não é verdade? Então, se só tem masculino singular, esta parte aqui eu já posso esquecer. Vou esquecer. Já vi que a concordância aqui está ok. Já vi, crime comprovado, pronto. Pronto, fechou, certo?
que a gente tem aí, que eu comentei na aula passada, que esse comprovado é um particípio adjetivo. Ó, comprovado o crime. Ele concordou no masculino e no singular, a gente chama de particípio adjetivo. Particípio do verbo, que tem concordância de adjetivo, tá? Então, agora a gente vai ver ele lá de fora. Lá para o verbo sofrer, quem que é o sujeito? Quem que sofrerá a punição? As instituições. Ó, elas sofrerão punição. Ah, eu ouvi uma pergunta. Acabei de ouvir uma pergunta de alguém. Só não sei bem de que região que é, mas eu escutei a pergunta. A pergunta foi, professora, mas se as instituições sofrerão, não tinha que ser punições também? Não, claro que não. Não, sabe por quê? Porque instituições é um substantivo. Punição é outro substantivo. E como a gente já viu, um substantivo não manda em outro, certo? Então, essas instituições sofrerão uma punição, certo? Só não tem o artigo ali, mas elas vão sofrer uma punição. Não tem importância se uma está subentendido lá, sofrerão punição. De qualquer maneira serão punidas, é isso que eu quero dizer. Então, ok, não preciso mexer em mais nada aí, tá bom? E aí eu acho que todo mundo pensou, né? Que desrespeitar as leis, professora? Não pode, por quê? Então vamos prestar atenção ao que eu vou explicar aqui, que o detalhe é importantíssimo. Esse que aqui, vocês percebem que o desrespeitar traz um erro, porque fica assim, que esse que puxa, ó. As instituições que desrespeitar. Aí você fala, nossa, e pior que tem assim, né? As instituições que desrespeitar as leis. Tudo no plural, menos o verbo. Não é isso? É. Só que é o seguinte, quem que é o sujeito desse desrespeitar para que ele fique no plural? O sujeito dele, quem é? É o quê? Esse rapazinho aqui é o sujeito. Agora, por quê? Instituições as quais desrespeitarem as leis, certo? Acontece o seguinte, esse aqui é um pronome relativo, e o pronome relativo, como ele é pronome, não é CSI, não é conjunção integrante, como ele é pronome, ele exerce... Vou abreviar porque não vai caber na lousa, mas se alguém falar que eu fiz isso, eu nego, certo? Porque isso aqui não é uma abreviação padrão. Função sintática. Tá certo? Exerce função sintática. Se alguém falar, mas estava escrito, professora, eu falo, mas eu nego, forjar isso aí, tudo mentira, porque não fui eu que fiz isso aí, não. Então, olha lá, as quais é pronome relativo, exerce função sintática. Então, quer dizer que o que pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, ele pode ser um monte de coisa. Nós vamos ver as várias funções dele, porque, na verdade, são todas as funções que um substantivo pode ter. Ele não, veja bem, a gente não viu já não viu que esse que, quando é relativo, retoma o termo antecedente, se refere a ele. Ele não faz a substituição, neste caso, de instituições nesta oração. Então, é como se no lugar do que estivesse escrito instituições. Instituições desrespeitarem as leis. É isso que vai acontecer. Então, ele vira sujeito. Ele é o sujeito gramatical. Instituições aqui... é um sujeito de interpretação, um sujeito semântico, que a gente entende por interpretação, mas não porque gramaticamente ele seja. Gramaticamente falando, olha que chique. Vejam só, quando a gente diz lá, então, João saiu, ele foi ao cinema. Vamos lá. Ó, João saiu, ele foi ao cinema. Se nós estivéssemos fazendo aqui uma aula de interpretação de texto e eu perguntasse assim para vocês, quem foi ao cinema? O que vocês me responderiam? O João, eu tenho certeza. Ó, quem foi ao cinema? Ah, foi o João, professora. Tá bom. Mas agora eu sou professora de gramática. Então eu vou perguntar para vocês assim, qual é o sujeito do foi? Lá no foi ao cinema. Qual é o sujeito do verbo ir? É o cinema? É o ele? Quem que é? É o ele. Olha, então vamos lá.
Quer dizer que o ele é sujeito desse verbo. E é um sujeito gramatical. Não é verdade? É isso que aconteceu. E o João aqui é o sujeito gramatical de quem? Do saiu. Olha aí, sujeito gramatical. Tá certo? Tá tudo bonitinho até aqui. Só que na hora de fazer a interpretação, eu perguntei para vocês, quem foi ao cinema? E vocês me disseram, o João. Por isso que o João aqui, então, a gente vai dizer assim, ó, que é um sujeito semântico, para entender que é um sujeito reconhecido pela interpretação. Porque, afinal de contas, o pronome ele, que é um pronome pessoal, veio aqui justamente para resgatar o João lá atrás. Tá vendo? Olha lá. O ele resgatou o João, aí o João foi ao cinema e ele virou sujeito. Sujeito gramatical, eu não marquei lá, ou sujeito sintático, o que dá na mesma, porque nós estamos falando de sujeito, é função sintática, né? Então, sujeito gramatical, sujeito sintático, vai dar na mesma. Vocês entenderam? Esse princípio do pronome pessoal que eu mostrei ali do ele é o mesmo desse que. Tem diferença? Não. O que veio aqui para retomar instituições e você entender que as instituições vão desrespeitar as leis. Tudo bem? É isso. Então, já vai aprendendo a lidar com esse que, porque esse que aparece mesmo. Certo? Perfeito? C. Foram inauguradas ontem as usinas hidrelétricas de Itaipu. Vamos lá. Ó. Ontem é advérbio. Ontem é advérbio, está aqui só para indicar tempo, então eu ignoro. De Itaipu é preposicionado, certo? Então eu ignoro também. Aí, veja bem, sobrou as usinas hidrelétricas, cujo núcleo está aqui, o nome é esse. Então vamos lá. Quem é que foram inauguradas? As usinas. Achamos a resposta. Pronto. Olha, a resposta desse exercício não era o mais difícil, né? Não é. O negócio é você saber entender como as outras funcionam. Tá bom? Então a gente achou a resposta, mas não quer dizer que eu estou dando moleza, não, porque a gente tem ainda o item D e o item E. Então, vamos lá. Já marcaram tudo que vocês queriam aí? Pronto.